Olá, tudo bom? Aqui é Anderson. Continuamos com o estudo do livro Ave Cristo, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E ontem após o meu vídeo número 2, eu fui perguntado a respeito da questão que estaríamos aprendendo a olhar para um Deus bom, um Deus único, um Deus que poderia ser o nosso Pai, o Pai de todas as pessoas que estão ao nosso lado, e poderíamos enfrentar as dificuldades com base nesse Deus, nos dias de hoje. E que isso não estaria acontecendo. Bom, eu estava vendo aqui no livro e realmente o que Quinto Varro fez, que era observar a própria esposa traindo, né, com o seu próprio chefe, e aceitar isso, aceitar deixar a criança, porque sabia que naquela época o chefe poderia assassiná-lo se ele ficasse ali, continuasse naquela perspectiva. Ele decidiu sair de casa e aceitar o convite do chefe para poder ir para o alto mar, em uma viagem, exatamente para salvar a vida do seu filho, o futuro do seu filho, uma vez que a esposa, segundo a opinião dele, já estaria perdidamente apaixonada pelo seu patrão. Naquela época, o que se queria, se fazia e era justificado pelos deuses. Bom, e o que melhorou isso hoje? Algumas pessoas realmente fazem o que querem. Algumas pessoas matam, algumas pessoas ultrapassam o limite dos outros, algumas pessoas podem fazer uma política que seja altamente egoísta, e a gente vê isso muito, não precisa nem de fazer esforço, porque está na mídia, está em todo lugar. Entretanto, nós temos algum alívio. Daquela época para cá, pelo menos, algo podemos falar hoje. Nem sempre. Às vezes estamos numa sociedade que é uma sociedade autoritária, ou às vezes realmente a condição não nos permite, mas há algo a que se agarrar. E esse algo a que se agarrar seria um Deus Pai, um Deus justo, um Deus bondoso, que nos dá o alívio interior, uma certeza interior de que estamos no caminho certo, que estamos fazendo algo que é bom. Então poderíamos sim vencer todas essas tentações, vencer as questões do mundo, simplesmente confiando nesse eu interior, sofrendo, sim, à primeira vista sofreríamos. Quinto Varro teve que tomar uma decisão de seguir e deixar o bebê, o seu filho, ainda bebê. E nessa situação, o que nós faríamos, né? Sabendo que se você continuasse em casa, você fatalmente seria assassinado. Hoje você tem algum direito, ou pelo menos alguma perspectiva de justiça social em alguns países. Em outros essa perspectiva já está mais avançada, e em alguns realmente vivemos num mundo selvagem ainda, um mundo que é a lei do mais forte, a lei do capital. Bom, não estou querendo entrar aqui na questão política, porque isso nós estamos acompanhando sempre. Eu quero entrar na questão seguinte: o que nos daria força para vencer essas tentações, que seriam tentações de nos vingarmos, essas tentações de não aceitarmos o que foi colocado na nossa vida, dentro do nosso contexto? O que nos ajuda é a certeza de Deus, que está, como um pai, está vendo tudo. Essa certeza não existia naquela época, né? Então o poder, quem era o mais poderoso, seja no dinheiro ou até na força, eram os mais valorizados. Então essa mensagem de amor a si próprio, amor a um propósito, amor a algo maior, e que tem, sim, uma certeza de paz futura, isso só pôde acontecer naquela época por meio de uma novidade, uma boa nova, que daria condições dos cristãos
se organizarem em comunidades, de exercerem esse amor e desenvolverem a resignação. A resignação e paciência não estão presentes nas pessoas imediatistas, ou nas pessoas egoístas, ou nas pessoas que não desenvolveram a sensibilidade. Esse olhar para dentro, e gostar de si próprio e confiar em algo melhor, um porvir melhor, isso é próprio daquelas pessoas que têm fé. Agora, para poder chegar aí, fé não se compra em qualquer esquina, não. Fé a gente não adquire apenas observando os outros fazerem as coisas, ou batendo palma para uma missão de caridade, ou algo do tipo, ou uma renúncia. Fé se conquista com atividade. Fé e amor próprio se conquista com bastante luta interior. E por incrível que pareça, é o sofrimento que nos traz o amadurecimento dessa fé. Mas quem quer sofrer? Como diz, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer sofrer. Então o livro aqui, ele traz exatamente essas passagens. Traz passagens de fé, passagens de resignação, passagens de paciência. Como falar isso para as pessoas que não desenvolveram isso nesse mundo? Tem pessoas que não conseguem compreender isso. Porque para compreender isso, tem que viver isso. Temos que ser autênticos como um todo, vivendo isso na nossa vida. O resultado de agirmos assim é paz interior. Porque quem cede o lugar ao outro, seja por educação, por ética, por moral, quem pode esperar são aqueles que realmente conseguiram vencer esse sistema de prazer imediatista, o sistema, como eu disse, dopaminérgico, que nos coloca com volúpia em torno do nosso prazer. Então, essas questões precisamos começar a estudar conosco mesmo. São esses os únicos preventivos para a depressão. Hoje vivemos problemas, o mundo está difícil, está complicado, nosso país vive uma crise, né? Mas que houve outras crises também em outros tempos. Vive uma crise, e a crise que continua é a crise moral. Viver intimamente, viver o nosso interior, viver a nossa vida com fé é uma conquista, e isso conseguimos com práticas todo dia de ceder o lugar ao outro, de ouvir o outro, de estar com o outro, de compartilhar com o outro. As dificuldades estão aí, mas desliguem um pouco a TV. Comecem a observar que há amor no mundo. Comecem a observar que há pessoas que fazem, que há pessoas que estão se curando realmente. E aquelas adoecidas que insistem em buscar por sua própria força, seu próprio meio, a qualquer custo, o prazer para aliviar as dores, sem olhar o todo ao redor, vai continuar preso nas garras da doença, nas garras da decepção. Porque o maior amor que temos é aquele que tem dentro da gente, é aquele que nos habilita a força interna, a autoestima. Então eu quero explicar que, tanto naquela época quanto nessa época, sofremos as mesmas tentações, os mesmos problemas, temos questões de pessoas que realmente não estão nem aí, mas eu não estou falando para essas pessoas. Eu estou falando para aqueles que procuram entender a causa de uma depressão. Aqueles que veem que muitas vezes a raiva que está lá dentro delas, de não ter feito alguma coisa que teria, de renunciar a algo, a raiva de si próprio, é um processo autodestrutivo. Nós vamos continuar e vamos analisar. Então, tanto naquela época, descrita no livro, século III, depois de Cristo, até hoje sofremos o mal moral. Nem todos estão preparados para isso. Mas estamos vendo aí que tem muita gente adoecendo por falta de amor. Primeiro, amar a nós mesmos. Amar a nós mesmos é nos observar. Depois, amar ao próximo. É o amar ao próximo como a si mesmo. Não amar a si mesmo como o próximo. Mas esse amor precisa ser entendido. Amor não é
O amor não é egoísta, amor não é segregador. Amor é amplo, é do dia a dia, é construído. Só nesse passo a passo conseguimos verificar com humildade que estamos no caminho e constatar que estamos no caminho da nossa cura da depressão. Muito obrigado, tomara que eu tenha explicado o vídeo anterior. Um abraço.